Olá pessoal, dando prosseguimento na nossa análise por segmento, trago um segmento muito esperado, muito desejado pelos meus seguidores, o segmento de agro. Estou também com 4 empresas, cujo ticket são FRTEA 3, TESA 3, Agro 3, SLCE 3, todas ações ordinárias. Antes de continuarmos, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Vamos para a análise de indicadores econômico-financeiro. Margem EBIT ou margem operacional antes dos juros e impostos. Nós temos como o melhor desempenho a Agro 3, que apresentou um retorno, uma margem operacional de 34,26%. Ou seja, para cada R$100 vendido, 34,26 ficou de margem operacional. Isso mostra a eficiência nos gastos operacionais, ok? Em segundo, nós temos a SLCE, que ficou com 20,16% de margem. Logo em seguida, a TESA 3 de 20,14%. E, por último, a FRTA 3 com 10,28%. Próximo indicador de margem, margem líquida, última linha do resultado. Ou seja, é esta margem que mede toda a eficiência de gastos, tanto operacionais como também financeiros, em relação às vendas da empresa. Bom, o que nós temos? Como melhor desempenho, nós temos novamente a Agro 3, que apresentou uma margem de 18,64%. Ou seja, tudo que ela vendeu, após todos os gastos que ela teve, tanto operacionais como financeiros, no período, ela mostrou uma sobra, uma margem de 18,64%. Quem vem logo atrás dela? A FRTA 3, que traz de 16,94%. Muitos já me perguntaram, aqui eu quero abrir um parênteses, muitos já me perguntaram, Moisés, me explica por que uma empresa dá uma margem operacional de 10,28%, depois dos gastos financeiros, ela mostra uma margem maior. Porque entre a margem operacional e a margem líquida, gente, existe um negócio chamado de receita financeira. Que no Brasil, as empresas operacionais têm uma característica de investimento no mercado financeiro. E que dá um retorno, uma receita financeira para essas empresas muito boa. Então, é exatamente o que aconteceu com a empresa, FRTA 3. Que foi o quê? Ela teve um operacional de 10%, mas como ela teve mais receita financeira, ele é incorporado para a margem líquida. E a margem líquida dela passou a ser maior do que a operacional. Então quer dizer que ela está tendo mais eficiência, certo? No financeiro do que nas suas atividades operacionais, que são as suas atividades fim. Eu, particularmente, não gosto de empresa assim, porque isso denota que ela está tendo o quê? Eficiência é em investir dinheiro no mercado financeiro e não investir dinheiro na operação dela, na atividade fim. Em terceiro, nós temos a SLCE 3, com 12,62%. E, por fim, a TESA 3, que traz para nós uma margem líquida negativa. Quer dizer o quê? Que ela teve prejuízo. Tudo que ela vendeu não foi suficiente para cobrir os seus gastos operacionais e financeiros daquele período. Próximos indicadores econômico-financeiros, indicadores de rentabilidade. Rentabilidade do capital investido e rentabilidade para o proprietário. Aqui é do proprietário e também do credor, aquele dono dos títulos de dívida. Aqui não, aqui é só do proprietário. ROIC, nós temos como melhor desempenho, novamente, a Agro 3, que trouxe um desempenho de 13,49%. Ou seja, para cada R$100 investidos pelos detentores de capital,
ela deu como retorno 13,49% para eles. Em segundo, nós temos a Tesa 3 com 12,82%, depois SLCE 3 com 10,82% e por fim a FRTA 3 com menos 26,24%. Ou seja, está dando um retorno negativo para os detentores de capital, seja credor e acionista juntos. Bom, e o retorno para o acionista, para o proprietário, o que nós chamamos de retorno geral da empresa? Porque aqui nós estamos medindo a eficiência operacional nos gastos, assim como a eficiência nos gastos financeiros e também a eficiência no uso dos investimentos, no uso da estrutura de ativo da empresa. Então nós temos como ROE o melhor desempenho a SLCE 3, que mostra um desempenho de 15,51% no período analisado. Em segundo, a Agro 3 com 11,27%, depois a FRTA 3 com menos 3,28% e por fim a Tesa 3 com menos 7,24%, o que denota prejuízo nas duas empresas no período analisado. Último indicador de desempenho econômico financeiro, o de endividamento. Aqui a análise é qual empresa tem menos risco financeiro, ou seja, menos endividamento. É a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Dívida líquida, recordando, é a dívida bruta menos aquilo que a empresa tem acumulado em caixa e equivalentes à caixa, como investimentos de curto prazo. Tudo bem? Aplicações financeiras. Quem tem o menor endividamento, apresentou o menor endividamento? A Agro 3, que apresenta um endividamento de apenas 16% sobre o seu PL em dívida líquida. Em seguida, SLCE 3, 26%, ou 0,26%, e Tesa com 1,29%. Veja que a Tesa apresenta o quê? Que a dívida líquida ela é 1,29 vezes o tamanho do PL. Ah, Moisés, isso é perigoso? Ela tem uma alavancagem alta, mas não quer dizer que ela é ou não é ineficiente. Você tem que olhar o conjunto dos outros índices. Já a FRTA 3, ela não teve dados na base. Próximo conjunto de indicadores, indicadores de mercado, onde que nós utilizamos o preço comercializado da ação como uma variável principal para os indicadores. Primeiro indicador, preço sobre o lucro, é o que nós chamamos de período de payback. Quantos anos em média, se tudo transcorrer como está apresentado aqui, quantos anos em média a empresa te devolve o seu investimento pago no mercado? Como? Em lucros produzidos por ela. Veja que a empresa que devolve mais tempo é a SLCE 3, que está em 21,70 vezes. O que quer dizer isso? O preço da ação dela, nesse momento, corresponde a 21,70 vezes o que ela produz de lucro por cada unidade de ação. Então ela vai ter uma expectativa de devolver o seu investimento em 21,7 anos. Depois, em menos tempo, a Agro 3 com 13,85 anos, a FRTA 3 com 7,65 anos, e veja que a Tesa traz esse indicador negativo. O que quer dizer o negativo? Ela tem prejuízo. E esse prejuízo ele é compartilhado entre os detentores de ação. Então, como melhor desempenho é a FRTA 3, que devolve o seu investimento em menos tempo em relação às outras. Claro, ela não tem prejuízo,
ela não mostra um indicador negativo. Então ela está te mostrando que, em média, 7,65 anos ela te devolve o seu investimento. 100% dele. Próximo indicador, dividendo yield. Muito analisado para quem está atrás do quê? De empresas pagadoras de dividendo. Ou seja, investidores que gostam de empresas que distribuem dividendo. Qual a empresa que apresenta a maior distribuição? SLCE 3, com 2,97% no período analisado. Em seguida, Agro 3, 2,16%, e as outras duas não distribuíram dividendo no período analisado. Próximo indicador, preço sobre VP, valor patrimonial por ação. Eu particularmente gosto desse indicador. Aqui é um indicador principalmente para investidores de valor. Se esse indicador está abaixo de 1, é porque a empresa tem uma potencialidade de valoração maior do que as outras. Mas cuidado, porque se tiver muito abaixo de 1, ou por exemplo, abaixo de 0,3, pode também denotar que o mercado não tem interesse mais naquela empresa. O mercado esqueceu ela. Agora, se ela tiver bons fundamentos, talvez é uma grande oportunidade de você alavancar os seus investimentos. Veja que a empresa que apresenta abaixo de 1 é FRTA3, porém é negativo. Se isso é negativo nesse indicador, quer dizer que ela tem o quê? O PL, porque o valor patrimonial quer dizer o patrimônio líquido por ação, para cada unidade de ação. Quer dizer que esse patrimônio líquido ele é negativo. A análise disso é que os ativos da empresa não são suficientes para cobrir os seus passivos, as suas dívidas, as suas exigibilidades. Logo, isso aqui é muito ruim, apresentar negativo nesse índice. Bom, olhando as outras 3 empresas, quem tem mais próximo de 1? A TESA 3. Então, em relação às outras duas, nesse indicador, ela apresenta a maior potencialidade de valoração das suas ações em relação às outras duas. Preço sobre vendas, último indicador de mercado que nós estamos trazendo. Logo, qual é a análise? Aquela que apresenta mais próximo de 1. Quem que nós temos? A TESA 3, que é de 0,84. Veja que ela tem uma potencialidade de valoração maior do que as outras 3, por esse indicador, porque as outras 3 já estão acima de 1. Em segundo, nós podemos dizer que é a FRTA3, depois a Agro 3 e por fim SLCE3. Abro aqui um parênteses também para dizer a fragilidade desses indicadores. Nós estamos aqui olhando um retrato. E o ideal é você olhar um filme da empresa, ou seja, qual é a resiliência dela nesses indicadores ao longo do tempo. Próximo painel. Nós temos os indicadores de crescimento, aqueles voltados para a estratégia de investimento de crescimento, empresas de crescimento, certo? Que são empresas que geralmente têm mais risco, mas porém têm mais possibilidade de valoração e de retorno. Relação de risco e retorno, relação direta. Maior risco é esperado, maior retorno. Primeiro indicador, preço, lucro, crescimento. Quem tem mais próximo de 1, veja que 3 empresas apresentam ele abaixo de 1. A FRTA3 apresenta eles 0,03. Isso é um indicador, digamos assim, é muito baixo. Às vezes é porque é uma empresa que não tem muita aceitação no mercado. Depois nós temos a TESA 3, 0,31 e a SLCE 3, 0,38. Quer dizer que são empresas que apresentam crescimento, que pega o indicador preço-lucro
quando divide pelo crescimento do lucro por ações, ele cai abaixo de 1. E isso é bom. Isso mostra que tem uma potencialidade de valoração aí boa nessas empresas, olhando para esse indicador. Mas eu gosto dos outros dois indicadores, que é o quê? A taxa de crescimento anual composta das receitas e dos lucros. E aqui vale lembrar que são dos últimos 5 anos, mostrando uma resiliência nessa taxa de crescimento da receita e do lucro. Na receita, quem cresceu mais nos últimos 5 anos? SLCE 3, que cresceu em média 17,07% ao ano nos últimos 5 anos. Em seguida, Agro 3, 13,49%, depois Tesa 3 e a FRTA 3 apresentou o quê? O dado negativo, quer dizer que houve uma redução nas suas receitas nos últimos 5 anos, em uma média de 19,35% ao ano. Último indicador, crescimento do lucro. Quem apresenta o melhor crescimento de lucro? SLCE 3, 33,35% nos últimos 5 anos. Excelente crescimento. Em média. Depois, veja que a Agro apresentou uma redução no lucro nos últimos 5 anos. E a Tesa 3 e a FRTA 3 não apresentaram dados na base. E aí, olhando para esses indicadores de crescimento, veja que a SLCE 3 apresenta bons indicadores de crescimento. Moisés, você indica? Não, eu não indico. Monte a sua estratégia. E se você está pensando em ter empresas com crescimento, que tem maior risco, tá aí uma análise que você pode fazer. Gostaram da aula? Gostaram do conteúdo? Então deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para muito mais conteúdo online e gratuito. Até a próxima!